Bom dia, moçada. Obrigado. Mais uma vez vocês aqui com a gente, sabadão, né? Hoje a gente vai ter um tema um pouco diferente que é o habitual. Nessas aulas que a gente vem fazendo com vocês, a gente falou de equipamento, apresentou os equipamentos da Ilumac, falou sobre instalação, orientações básicas, programação, a gente também falou sobre o sistema supervisório da Ilumac e alguns lançamentos. Mas hoje é um dia diferente. Hoje é um dia que a gente vai falar e desmistificar muita informação errada que tem no mercado sobre normas e certificações. Ao longo desses 20 anos que eu trabalho na Ilumac, a gente ouviu tanta coisa, muitas verdades e muitas mentiras. Então a ideia hoje é tentar levar um pouquinho para vocês do que é realmente verdade, do que é realmente mentira, né? Tirar essa confusão do ar. E o que deixa a gente mais preocupado, por isso que a gente está abordando esse tema, é que até hoje, no Brasil, não existe uma certificação que regule os equipamentos de segurança. As empresas dos produtos certificados que dizem ter produtos certificados no Brasil, é uma mentira. Mesmo que essas empresas sejam empresas estrangeiras, que trazem produtos importados com certificações lá de fora, existe aí uma coisa muito importante que a gente tem que desmistificar hoje e entender melhor isso, tá? Então, para começar, antes de a gente abordar esse assunto com mais ênfase e mais profundo, a gente vai tentar entender qual é a diferença entre norma, certificações, órgãos certificadores, leis, instruções técnicas, ok? Então a gente vai tentar entender, para que não haja confusão, as diferenças que tem entre normas técnicas, órgãos certificadores, certificações, leis, decretos e instruções técnicas, certo? Existe uma diferença entre isso e muitas vezes hoje as pessoas confundem um assunto com o outro. Meu produto é certificado, meu produto atende às normas técnicas. Então vamos por partes, começando pelas normas técnicas. As normas são documentos, né, que asseguram as características dos produtos e serviços, podendo gerar assim a segurança e confiabilidade para quem utiliza esses produtos ou serviços. A criação de normas é um processo de formulação e criação de regras para que se estabeleça um documento em consenso com os organismos, né, reconhecidos. Para quê? Para que possa fornecer regras, diretrizes ou até características mínimas, né, dos produtos e serviços. E assim realmente trazendo para a gente uma garantia de qualidade, né, como eu já disse, e confiabilidade. Quem define? Quem cria as normas técnicas, né? Quem cria as normas técnicas são associações, são comissões, organizações de cada país. Essas comissões são formadas justamente para determinar e aplicar, né, essas normas técnicas e regulamentar elas no seu país, né? No Brasil, a gente tem, por exemplo, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, como nós temos também a NFPA americana, a Comissão Europeia de Normalização, ou até outra instituição que é a Organização Internacional de Normatização, a ISO, né? Mas hoje o que a gente vai falar são assuntos baseados na norma nossa, na ABNT. Então, no Brasil, o órgão que é responsável por criar as normas, né, estabelecer as normas e publicar essas normas é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. De forma geral, as normas técnicas são voluntárias. Elas estão disponíveis para quê? Para regulamentar o mercado, mas elas são usadas de forma voluntária e não obrigatória. Quando se tem, por exemplo, uma certificação de produto e você estabelece aquela norma como base para a sua certificação, aí sim, essa norma passa a ser praticamente de uso obrigatório para aquele tipo de certificação. Mesmo sabendo disso, sabendo que existem vários órgãos de certificações, o nosso foco hoje vai ser falar sobre as normas da ABNT, tá? Que são as normas brasileiras que regulamentam o nosso mercado, que são bases para as possíveis certificações quando houver, né? Dos produtos de SGI, tá? Então, vamos entender como são elaboradas as normas, né? A elaboração da norma, ela começa por uma demanda, tá? Ela começa por uma demanda que pode ser apresentada por qualquer tipo de pessoa, por empresas, entidades, organismos que desejam que aquele determinado assunto seja normalizado, certo? Aí isso é encaminhado para um programa de normalização, né? Um setor da ABNT
onde vai ser analisado se realmente é pertinente a criação dessa norma, se essa norma realmente vai ter fundamento e vai regulamentar realmente, há uma necessidade de regulamentação nessa área. Depois disso, passado pela ABNT, aprovado pela comissão da ABNT, isso é levado para um comitê técnico. Tá? Esse comitê técnico ele vai analisar junto com a sociedade, junto com os profissionais da área, junto com as autoridades e criar um texto, né? Um texto para quê? Baseado na solicitação. Depois de aprovado, depois de passar por vários critérios, análise por várias pessoas, engenheiros, profissionais, autoridades, que fica definido como será essa norma, isso vai para uma consulta nacional, uma consulta pública, e fica lá por um certo tempo. Tá? Depois que essa consulta pública finaliza, volta para a ABNT para uma análise dos resultados da consulta. Tá? Estando ok, a norma é publicada. Não estando ok, ela volta de novo para a ABNT, tá? Volta também de novo lá para aquela comissão. No nosso caso, a comissão que trabalha no desenvolvimento das normas focada para os equipamentos de detecção e alarme de incêndio é a CB24. Tá? Então volta lá para eles, e aí eles vão ter que fazer de novo essa correção, esses ajustes, aí vai de novo para a consulta pública, para a consulta nacional, passado pela consulta pública, vai para a análise dos resultados e assim, dando ok, a norma é publicada e validada para o mercado. Bom, agora que a gente entendeu um pouquinho como são feitas as normas técnicas, são criadas as normas técnicas, vamos falar quais as normas técnicas hoje que a gente convive aqui no mercado brasileiro. A gente tem as normas internacionais dos produtos de SDI que são vendidos no Brasil, né? A gente tem a NFPA 72 americana, a N54 europeia e também a ISO internacional, que é a ISO 7240. Mas o que interessa para a gente hoje são as normas brasileiras, as normas que são elaboradas, criadas e publicadas pela ABNT, que hoje as duas principais que nós temos no Brasil é a NBR 17240, que fala sobre a aplicação do sistema, né? Sobre projetos, instalações, manutenções. E aí a NBR ISO 7240, que é uma norma que foi traduzida da ISO 7240 internacional, mas com alguns ajustes aqui para os critérios brasileiros, que fala sobre o desempenho, né? Sobre as características construtivas dos equipamentos para detecção e alarme de incêndio. Bom, agora que a gente viu as duas principais normas brasileiras, vamos resumir um pouquinho de cada uma, certo? Hoje a norma mais conhecida é a NBR 17240, que é mais utilizada aí pelos projetistas, instaladores, né? Justamente por isso, porque essa norma ela determina, né? Ela define a concepção do projeto, a melhor forma de instalação, da forma mais correta de instalação. Ela define a parte de comissionamento, que é a parte de testes do sistema, né? E também, por fim, ela define a parte de manutenção. Essa norma é muito importante hoje. Praticamente eu tenho o que eu falo para os instaladores técnicos que eu tenho em contato, que é a nossa Bíblia, né? Eu acho que hoje o profissional que está nesse mercado, se ele trabalha com um sistema de detecção de alarme de incêndio e não conhece os requisitos dessa norma, que são poucas páginas, facinho de ler, facinho de entender, ele praticamente não deve ser chamado de um profissional de sistema para detecção e alarme de incêndio, né? Você vê que hoje o mercado ele tem se ampliado demais e se depara hoje, infelizmente, com muitos técnicos, muitos instaladores que quando você fala 17240, a pessoa fala, o que é isso, né? Nem sabe que existe a norma. Então fica difícil hoje você ter um setor regulamentado, um setor com qualidade de funcionamento, se o que está aqui estabelecido, todo o trabalho da ABNT, da equipe da CB24, né, não é utilizado. As pessoas têm que levar em conta que as pessoas que elaboram essas normas, né, que definem essas normas, são profissionais experientes, pessoas, autoridades que convivem com a fiscalização, com as vistorias. Então ela está dando praticamente para você de mão beijada aqui como tem que ser o seu trabalho, né? Então isso, quando eu estou dizendo, são para todos, desde o fabricante, o projetista, o instalador, quem vai fazer o comissionamento, a vistoria e por fim quem vai fazer a manutenção. O legal dessa norma é que ela também define outras coisas, né? Além da aplicação, ela também define a qualificação e responsabilidades. Ela também define as limitações do que pode ser feito numa instalação. Ela define as características do sistema. E também ela nos dá algumas informações sobre documentações, tá? Entre outras informações que existem na norma.
É bem importante também eu comentar com vocês que a NBR 17240 ela foi publicada essa primeira edição dela em 10 de 2010, porque antigamente, antes da 17240, a gente tinha a NBR 9441. E desde lá essa norma não sofreu nenhuma alteração. Mas a gente sabe, eu venho acompanhando junto com o pessoal da BIN lá no grupo setorial de alarme de incêndio, junto com o pessoal da CB24, que essa norma está sendo revisada. Ela já andou vários pontos, né, essa norma, e ela está ali bem no seu final da revisão. E eu acredito aí que no mais tardar, aí, comecinho do ano, aí, primeiro semestre de 2020, essa revisão na CB24 acabe e essa norma vai para consulta pública. E depois de consulta pública, vamos ver se em um breve tempo aí essa norma é publicada pela BNT para incorporar, né, muitas novidades de 2010 para cá que aconteceram, né, que hoje não são pertinentes da norma, não aparecem na norma. Como o exemplo mais claro é o sistema wireless, né? Então você vê que a norma de 140 ela não prevê sistema wireless. Então nessa revisão, com certeza, a norma já vai estar com o sistema wireless presente, definindo para a gente como tem que ser a aplicação desse novo sistema. Fora a NBR de 140, a gente também tem como eu disse para vocês, a BNT, a NBR ISO 7240, né? Nas suas 28 partes. A primeira parte, que são as generalidades e definições do sistema, essa primeira edição foi publicada em junho de 2008, né? E teve validade a partir de julho de 2008 também. Bom, essa norma, como eu disse, ela trata da parte do desempenho, da parte construtiva dos equipamentos de detecção e alarme de incêndios. Você pode ver aqui, a gente fez um resuminho para vocês. A gente tem aí a parte 2, que é a parte do painel de controle, que é a parte das centrais. A gente tem a parte 3, que são a parte das sirenes, dos dispositivos de alarme sonoro. A parte que fala só sobre a fonte de alimentação. Hoje, o painel, que é o coração do sistema, o desempenho e a segurança desse painel está ligada totalmente ao desempenho da sua fonte de alimentação, inclusive a garantia do seu funcionamento. Então, foi criada aí uma parte, a parte 4 da 7240, exclusiva para a fonte de alimentação. A parte 5, detectores pontuais de temperatura, 7 de fumaça. A gente tem a 11 acionadores manuais, a 23 dispositivos de alarmes visuais. E a gente tem a parte 25, que é a parte que define a parte do meio de transmissão via rádio, o conhecido como wireless, né? É importante entender que essa norma ela fala apenas da parte de desempenho, a parte de propagação, de espectro do meio transmissor, do radiotransceptor. Tá? Em nenhum momento ela cita qual a frequência que deve ser utilizada, como a aplicação, a quantidade de pontos. Tá? É justamente isso que está sendo tratado, principalmente a parte de aplicação, está sendo tratado na revisão da nova NBR de 7240. Enfim, a ISO 7240-25, nessa sua parte, ela especifica exatamente como tem que ser a performance do rádio, do transceptor que são usados nos dispositivos de detecção e alarme de incêndio. Depois que a gente falou das duas principais normas técnicas, vamos começar a falar um pouquinho agora sobre certificação. Começando pelos órgãos certificadores. Cada país hoje possui seu órgão certificador, né? Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem a UL americana e no Brasil a gente tem aí os dois principais órgãos certificadores, são a própria UL brasileira, que é uma unidade da UL americana com escritório no Brasil para fazer a certificação dos produtos brasileiros, e a Falcão Bauer hoje, uma empresa tradicionalmente brasileira, que é o Instituto FBQ, pronto e também acreditado pelo Inmetro para fazer certificações de produtos. E por fim, no Brasil a gente tem o Instituto Nacional de Metrologia, que é o órgão que regulamenta o setor e autoriza a criação dos organismos certificadores, como por exemplo a Falcão Bauer. Então são esses aí os órgãos certificadores que nós temos para certificações de produtos no Brasil. Dando continuidade no assunto de certificações, a gente vai falar agora sobre as certificações que existem no mercado. Por exemplo, a gente tem a certificação voluntária, como o próprio nome diz, é uma certificação voluntária, né? Ela é opcional, ela cumpre os requisitos dispostos de uma determinada norma para poder
ser feita a certificação, mas esse tipo de certificação serve apenas como para demonstrar a qualidade do produto para o mercado, levar ali para o consumidor, para o usuário, uma confiabilidade desse produto certificado. Compulsória é um outro tipo de certificação, mas essa é a certificação que é obrigatória, tá? Ela, além de cumprir também como voluntária os requisitos de uma determinada norma técnica, ela também tem que cumprir os requisitos dispostos numa portaria do Inmetro, que regulamenta esse tipo de certificação. Nesse caso, os produtos que precisam de certificação compulsória, eles só podem ser vendidos, comercializados, se ele cumprir realmente os requisitos técnicos dessa norma, ou seja, ele precisa ter essa certificação para poder ser comercializado no mercado. E por fim, a gente tem a autocertificação, é aquela que é feita pelo próprio fabricante, é uma certificação um pouco comum, né? E é uma certificação assim que duvidosa, a gente se diz de passagem, porque o próprio fabricante, a testar a qualidade do seu produto, coloca em descrédito aí esse tipo de certificação. Com isso, a gente termina o assunto certificação. O próximo assunto agora seria falar sobre os decretos estaduais, instruções técnicas regionais, né? Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria abordar com vocês aí um dos assuntos que é o tema aí do webinar, né? Verdades ou mentiras. A gente entendeu sobre normas, como o trabalho da BNT junto com a CB24 vem sendo fabuloso, né? Trazendo para a gente, para a área técnica do detecção e alarme de incêndio aí, clareza das informações, direcionamento, né? Regulamentando aí manutenção, comissionamento. A criação da ISO 7240 foi excepcional também, deu aí um norte para os fabricantes poderem evoluir, melhorar a qualidade dos seus produtos e a nível de poder fazer uma certificação dos produtos fabricados no Brasil. Mas existe um problema, né, em relação à mentira, né, em relação a certificações. Hoje existe muita mentira, né, muitas inverdades sobre a certificação. E é isso que a gente vai tentar falar hoje um pouquinho antes de entrar na parte de decreto e instruções técnicas. Uma das primeiras mentiras que existe sobre certificação é que, na realidade, muita gente diz ter produto certificado no Brasil, principalmente alguns produtos que são de fabricação nacional. É uma mentira, porque no Brasil hoje não existe nenhuma certificação que regule os equipamentos de segurança e prevenção contra incêndio, certo? Por incrível que pareça, né? Produtos como centrais, detectores e acionadores até hoje não possuem uma certificação válida no Brasil. Mas por que não existe uma certificação ainda válida no Brasil? Eu vou explicar por quê. Apesar de a gente já ter normas publicadas, e são várias normas publicadas, e como a gente falou anteriormente, já temos a empresas certificadoras, organismos de certificações acreditados pelo Inmetro. A falta de participação do Inmetro nesse processo que faz aí, inviabiliza a emissão dessas certificações. Por quê? Não existe hoje um RAC, né? Não existe hoje requisitos de avaliação de conformidade que deveria ser feito pelo Inmetro para que essas certificações sejam emitidas e validadas pelo Inmetro. Ou seja, a gente acaba não tendo aí uma participação do Inmetro, um selo do Inmetro válido para esse tipo de certificação. Então, vamos dizer assim, então, como que chegamos a esse cenário, né, de inverdades, como a gente disse no começo? Na realidade, o que acontece é que muita gente se aproveita da desinformação do mercado e faz, juntando aí aos lobbies comerciais de alguns fabricantes, fazem todos acreditarem que existe uma certificação do Inmetro, quando isso é uma inverdade enorme, né? Até que o Inmetro reconheça e crie um RAC comuns a todos os organismos certificadores, tais como a gente citou o FBQ, o L do Brasil e para os laboratórios, qualquer certificação emitida no Brasil não tem validade, ou seja, não tem a garantia e o selo do Inmetro. Essa mesma desinformação e lobbies de alguns fabricantes também pode ser aplicado para os produtos importados. Esses produtos que são vendidos no Brasil como certificações estrangeiras, né? O exemplo da N54, L e outros. Essas certificações elas não são reconhecidas e válidas no território nacional, tá? Por que isso? Isso é uma prática comum no mercado. A gente se depara todo dia com os produtos com certificações internacionais sendo vendidas, mas isso só gera mais informação, tá? Porque na realidade a certificação, para ela ser válida no Brasil, ela precisa ser acreditada e feita
por laboratórios e pela norma brasileira. Tá? Então não adianta dizer que só os produtos nacionais não têm certificação. Os produtos também importados que trazem certificações de origem também não têm essa certificação válida no Brasil. Esse assunto pode ser até meio polêmico, né? Então, né, dizer aqui o seguinte: será que essas empresas que dizem ter produtos certificados estão mentindo? Eu vou deixar essa pergunta para vocês responderem, né? Eu vou apenas falar alguns exemplos aqui de situações que levam a entender que realmente essas certificações não são válidas aqui no Brasil. Por exemplo, os equipamentos trazem consigo uma certificação de outro país, certo? Mas acontece que nos outros países onde essas certificações são válidas, os órgãos que emitem essas certificações, eles se responsabilizam por elas, certo? Como fazer fiscalizações periódicas, controle de continuidade do processo, para ver se a empresa continua fazendo essa certificação, continua fabricando esse produto de forma correta, né? E o que acontece? No Brasil a gente não tem esse controle, entendeu? E aí que a gente corre o risco, porque de repente até esse produto pode já nem ser mais certificado, ter essa certificação inclusive até vencida no seu país de origem, onde ele foi certificado, e ele continua vendendo aqui no Brasil com a ilusão que o produto é certificado. Mas, ou seja, nós não temos nenhum controle sobre isso, a gente não tem como aferir ou garantir que realmente essa certificação seja válida e possa ser aplicada nas instalações no Brasil. Outra coisa, o fato desse produto ser certificado lá fora, de acordo com as normas técnicas do seu país, não significa nada que o seu desempenho e qualidade está preparado para atender as normas e as necessidades do Brasil, certo? O que causando aí uma falsa impressão de que se esse equipamento, por exemplo, é certificado para atender as necessidades lá de um país de primeiro mundo, como os europeus, ele também vai atender a necessidade do nosso mercado, das nossas normas. Muito pelo contrário, né? Ele não atende em nada às necessidades, os requisitos das normas nossas brasileiras. O exemplo é o seguinte: a gente precisa fazer valer que seja aplicado e seja garantido que os produtos, tanto importados como os nacionais, né, atendam às nossas normas brasileiras. Foi elaborado como eu disse para você, foi elaborado por engenheiros, autoridades, pessoas com expertise no ramo, entendeu? Justamente para atender às necessidades, o clima do nosso país. O exemplo é o seguinte: se você quiser pegar um produto, por exemplo, brasileiro ou de qualquer outro continente e for vender ele na Europa, por exemplo, ou nos Estados Unidos, para poder vender lá, você vai ter, mesmo que você tenha uma certificação brasileira, por exemplo, ou de outro país, você vai ter que certificar de acordo com as normas daquele país. Então, por que esses produtos vêm vender no Brasil e terem que a gente engula, né, essa certificação deles como uma certificação válida, que é uma certificação que possa atender às nossas necessidades, né? Ou seja, então o que eu quero dizer é que os produtos importados, mesmo com certificação na origem, para serem vendidos no Brasil, eles precisam ser certificados de acordo com as nossas normas, garantindo assim que eles cumpram todos os requisitos de avaliação e conformidade das normas brasileiras. Então, e assim, se a gente for engolir tudo que vem de certificação de fora com uma certificação válida no país, a gente está correndo um grande risco, tá certo? Porque não há aí realmente um requisito de avaliação único para que esses produtos possuam certificações válidas dentro do Brasil. A gente deixa essa brecha, a gente deixa essa abertura para isso aqui virar uma bagunça, certo? Ou seja, então o que precisa realmente é entender que em relação à certificação, tanto de produtos brasileiros, né, que está caminhando para que possam ser certificados no Brasil, como os que já têm certificação em outros países, né, eles precisam novamente ser certificados para serem vendidos no Brasil, assim como acontece na Europa, assim como acontece nos Estados Unidos. Mais um ponto também em relação às certificações, que é, falando das inverdades aí, continuando. Marcação CE, né? Certificação europeia. A marcação CE, ela é vendida com a falsa ilusão que é uma certificação de desempenho. Então, muitos produtos importados que possuem marcação CE são vendidos no Brasil como produtos certificados, e isso não é verdade, certo? A marcação CE, ela apenas garante a segurança do produto em relação a não causar prejuízo ao consumidor, ao meio ambiente, ou seja, a marcação CE, ela só garante realmente que o produto ele não vai oferecer risco
para o consumidor, por exemplo, né? Não vai dar choque, se ele levar uma queda ele não vai quebrar facilmente, né? Ele não vai gerar ruídos para a rede elétrica, o descarte dele não vai gerar materiais que possam provocar a degradação do meio ambiente. E isso, no caso da marcação CE, que apenas só garante a segurança do produto, é o caso mais preocupante. Porque o que acontece? Muitos produtos que têm marcação CE, às vezes, pode ser até produtos de baixa performance, produtos ruins, inclusive. Pois um produto com marcação CE, ele não tem seu desempenho comprovado. O produto que tem o desempenho comprovado, aqueles produtos, no caso europeus, por exemplo, que são certificados com base na N54. Tá? Então, ou seja, esse tipo de produto que são vendidos no Brasil como produtos certificados, mas que apenas tem marcação CE, vem ganhando cada dia mais espaço no mercado, vendendo a falsa imagem, que são produtos certificados. E isso que é o mais preocupante. Né? Porque será que os clientes sabem do risco que estão correndo? Na realidade, estão comprando gato por lebre, porque não estão comprando realmente produto certificado, apenas com uma marcação de segurança. Outra coisa, do que adianta também, uma coisa importante a ser falado, do que adianta ter o produto ser certificado? Né? Vamos levar em conta que nada adianta ter um produto certificado se o projeto, a instalação, os testes de comissionamento, as manutenções também não forem certificados. Um sistema de detecção em alarme de incêndio não se resume só em equipamentos, né? Esse é um outro ponto a ser abordado e entender. Né? Então, assim, o que acontece é que, na realidade, a segurança de funcionamento de um sistema completo, ele depende da eficiência de todo o conjunto, de todo o sistema. E se a gente levar em conta e separar isso, os equipamentos são apenas 33% do sistema. E o restante? Né? O projeto, ele foi feito com base na norma, mas quem certifica isso? Né? A instalação foi feita com base na norma, mas quem garante? Né? Quem atesta isso? Então, fica aí a pergunta para vocês refletirem sobre isso, que não adianta só essa preocupação em certificar os produtos, porque se você, por exemplo, vai em Portugal, um país europeu, por exemplo, lá, por exemplo, quem vai fazer a instalação também tem que ser certificado. O projetista, ele tem que ser aprovado, ele tem que estar acreditado para fazer o projeto. Ou seja, então não basta só o produto ser certificado, nós temos que pensar e refletir sobre isso. Porque outra coisa é que na maioria das vezes que os clientes, até instaladores, é muito comum isso no Brasil, os projetistas, né, exigirem produtos certificados, não quer dizer que eu sou contra isso, né, eu acho que tem que certificar, mas tem que ser justo para todos. Tá? Eu acho assim, o mercado precisa se regulamentar, o mercado precisa crescer, evoluir, mas a partir do momento que nós podemos ter uma certificação brasileira, baseada nas nossas normas, que possa ser igual para todos. Porque é muito fácil você chegar hoje e falar, eu quero produto certificado. Tá? Eu vou comprar importado, eu não vou comprar brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro não tem certificação. Você às vezes paga 3, 4, 5 vezes o preço, por causa de ter um produto certificado, sendo que você poderia ter um produto nacional certificado, se nós tivéssemos toda essa parte de certificação funcionando corretamente. Mas na realidade, você está pagando um produto mais caro e na realidade não está levando um produto certificado realmente. Ele pode até ser certificado para ser usado no seu país de origem, mas não para ser usado no nosso Brasil de acordo com as nossas normas. Né? Então, como eu estava falando, os clientes e os instaladores, por exemplo, que exigem, né, que esses equipamentos sejam certificados, na maioria das vezes não tem também como constatar que o seu projeto, que o seu serviço, ele é certificado, ele atende às exigências das normas. Né? Por isso que o correto é que os produtos e serviços também sejam certificados. Tá? Sejam avaliados não só. Então a gente está bem no começo, então a gente está na primeira parte, buscando a certificação dos produtos e, lógico, após isso, a eficiência realmente de um sistema só vai poder ser garantida depois que tanto produtos e serviços forem certificados, senão de nada adianta. Uma outra contradição que a gente vê é também em relação à norma técnica atual, a 17240. Né? Lá no seu item 4.3, documentação, até uma parte que ela fala que todos os produtos, todos os fabricantes devem atestar a qualidade dos seus produtos, né, por ensaios realizados por organismos nacionais acreditados ou internacionalmente reconhecidos, mas desde que, né, utilize como método de ensaio as normas brasileiras da ISO 7240. Então vamos lá, vamos analisar isso. Como é que pode? Então a norma mesmo está dizendo que tanto os equipamentos nacionais importados
não atende a 17240. Por quê? Porque os equipamentos importados que têm certificação, eles são realmente certificados por organismos de certificações internacionais reconhecidos, mas são certificados de acordo com as normas do seu país. No caso, os europeus pela N54, os americanos pela NFPA. Mas aqui ele diz que mesmo que seja reconhecido, feito por a certificação por um organismo internacional, tem que ser baseada essa certificação na ISO 7240. Então cai por terra todas as certificações, ou seja, nenhuma certificação de produtos importados atende todos os requisitos amplamente da 17240. Então, o que está errado? Né? É a contradição que tem na norma? Ou será que os produtos, realmente, essa certificação que é dos produtos importados não atende às necessidades do mercado brasileiro, né? Porque não atende os requisitos da norma. Outra coisa de se pensar é se a norma brasileira, que é para atender os produtos fabricados no Brasil, exigem que os produtos tenham que ser atestados através de organismos nacionais acreditados e reconhecidos, usando como método de avaliação a NBR ISO 7240, como é possível isso se a gente não tem nenhum organismo ainda acreditado pelo Inmetro para fazer esse tipo de certificação? Então, esses são os pontos que faz parte hoje dessa nossa conversa. São essas inverdades ou essas contradições que acontecem que levam à confusão, né? E aí, não tendo uma norma, não tendo clareza disso, leva o mercado a cometer série de erros, confundindo cada vez mais os profissionais e os usuários desses equipamentos. Outra confusão também que acontece muito e causa muita contradição também são a respeito do sistema de detecção e alarme sem fio, né? Wireless. Nós temos que entender o seguinte, essa certificação da Anatel, ela é uma certificação obrigatória para qualquer tipo de equipamento de radiocomunicação no Brasil. Todo equipamento é obrigado a ser certificado junto à Anatel para poder operar e ser comercializado no mercado brasileiro. Se for levar em conta, hoje no Brasil, a única certificação válida existente, de verdade mesmo, é a certificação da Anatel. Só que nós temos que entender o seguinte, a certificação da Anatel, ela é uma certificação apenas para o meio de transmissão, para o radiotransceptor. Então ela só assegura a performance, né? Ela assegura que o meio de transmissão via rádio atende requisitos de qualidade e performance. Nada mais, tá? O que a gente não pode confundir é a falsa ideia que é divulgada de forma, imoral, chega a ser, que os equipamentos hoje que têm certificação na Anatel são equipamentos de SDI certificados pelo Inmetro, certo? Isso não existe. Como a gente falou anteriormente, não existe nada de certificação ainda homologada pelo Inmetro. Existe só os organismos certificadores que são acreditados aí pelo Inmetro. Então, ou seja, essa é mais uma falsa verdade, né? Uma inverdade, melhor dizendo, uma mentira que alguns fabricantes falam no mercado que possuem certificações do Inmetro, produtos certificados do Inmetro, nada. A certificação do Inmetro não tem nada a ver com a certificação da Anatel, são coisas totalmente separadas, tá? Então, ou seja, os produtos que apresentam certificação da Anatel para sistema wireless, na maioria das vezes apresentam a certificação do radiotransmissor. Então, usar isso para afirmar que seu produto é certificado para equipamentos de detecção e alarme de incêndio é realmente uma inverdade, uma mentira. Outra coisa também que a gente precisa citar aqui, outra contradição na realidade, que precisava ser alinhada entre a norma técnica da BNT e as ITs dos corpos de bombeiros do Brasil afora, né? Praticamente quase todas elas citam como base de referência a NBR 17240, né? Só que na 17240 a gente vê lá bem no comecinho das normas que para sistema wireless essa versão da norma ela não se aplica, né? Já as instruções técnicas dos corpos de bombeiro permitem o uso de sistema wireless. Aí fica a pergunta, né? Se a instrução técnica é baseada
na NBR 17240 que não contempla o uso de wireless, como as instruções técnicas do bombeiro permitem o uso de wireless? Baseado em que norma de aplicação? Né? Baseado em quê? Em que ensaios? Né? Como pode comprovar então que pode ser usado se a própria norma que tem em vigor hoje, a 17240, não contempla a aplicação desse tipo de equipamento? Eu estou tirando um pouquinho os slides, porque nós estamos tendo um probleminha. Toda vez que a gente coloca o compartilhamento dos slides na tela, está sumindo o live, né? Como a gente já está quase terminando, já está quase no final, eu vou fazer direto aqui sem compartilhamento de tela mesmo, só para falar para vocês o seguinte, que não é só notícia ruim, né? Não é só contradição, não é só inverdade. Tem um lado bom disso, né? O mercado ele tá se regulamentando, as coisas estão acontecendo. Tem uma iniciativa aí do pessoal lá da Frente Parlamentar, em Brasília, a Frente Parlamentar Mista, que está ajudando com que a gente possa nivelar e criar critérios e regras nacionais para o setor de detecção, né, e combate a incêndio. Né? Recentemente publicaram um modelo nacional de regulamentação de segurança contra incêndio, que vai servir para nivelar a criação das ETs dos corpos de bombeiros de cada estado. Outra coisa bacana também de se dizer, que é digna de elogios, é o novo decreto estadual de São Paulo. Esse novo decreto agora vai exigir que todos os equipamentos usados para emissão de uma AVCB, ou seja, que seja usado uma obra, seja tanto para detecção e prevenção ou para combate a incêndio, que eles sejam certificados. Isso é muito importante, já ajuda com que a gente avance, né? Os bombeiros estão se mobilizando nessa direção, para que o mercado se regulamente. E acredito que essa iniciativa do Corpo de Bombeiro de São Paulo vai se estender ao Corpo de Bombeiro de todo o Brasil. São coisas muito importantes, né? São coisas que estão fazendo com que o mercado se qualifique e melhore. E com tudo isso a gente espera que todas essas contradições que nós citamos hoje, tudo que a gente falou sobre o mercado, sobre as certificações, que as certificações aconteçam de forma mais rápida, que o Inmetro entre nisso, regulamente essas certificações, crie um hack para que possa ser feito tudo da melhor forma, que isso aconteça o mais rápido possível. O que isso vai ser bom? Vai ser bom para todos, para toda a sociedade, tanto para nós fabricantes, como para vocês usuários, instaladores, que a gente possa fabricar um produto que atenda às normas, certificar isso e vocês usarem isso com mais tranquilidade, certo, gente? Então, muito obrigado, tá, por participar com a gente mais uma vez desse webinar. Estou muito feliz por ter vocês aqui. O pessoal vai ficar aí no chat mais um tempo online para que vocês possam tirar suas dúvidas e logo a gente se vê de novo. Muito obrigado. Viu?